Como que eu descubro se tem ou não ocupante no imóvel que a gente arrematou? Foi semana passada, eu estava contando que a gente arrematou um imóvel aqui próximo, em Taubaté, e já tínhamos feito o acordo, e 20 dias depois o ocupante saiu do imóvel. E aí veio a pergunta, não, beleza, eu entendi que tem todo aquele processo de desocupação, mas como que você descobre que o ocupante tem ou não? É antes? É depois? Como é que é? Bom, vamos lá. Como que eu costumo fazer da forma que transforme o processo em algo mais repetitivo, em algo mais simples de replicar várias e várias vezes, porque a gente compra imóveis de leilão com uma certa escala. Então a gente faz em quantidade. Portanto, não posso perder muito tempo. Como é que a gente faz? Você vai encontrar pessoas por aí que dizem que você precisa descobrir se o imóvel está ocupado ou não antes mesmo de arrematar esse imóvel. Baseado na minha estratégia de comprar imóveis em quantidade, isso para mim não faz sentido. Isso inviabilizaria de uma forma bem grande como que a gente conseguiria participar dos leilões. Porque veja só, eu estou lá analisando o imóvel, gostei do imóvel, está tudo perfeito. Para que eu possa descobrir se tem um ocupante lá, eu vou ter que fazer algumas dessas situações. A primeira é tentar falar com o síndico, com a administradora ou com portaria. Isso através de ligação, né? Aí, ou eu posso ir presencialmente ao local e tentar falar com o porteiro, ou apertar a campainha do imóvel, enfim. Ou eu posso pedir para alguém ir lá. Isso é relativamente simples, essas duas fases são relativamente simples desde que você more próximo ao imóvel. E aí vem um outro problema. A maior parte dos imóveis a gente compra em cidades não necessariamente distantes, mas não é tão trivial, tão próximo assim. Portanto, não faz muito sentido, sabe? Essa lógica pra gente não faz sentido. Então a gente não descobre se o ocupante está lá. O que eu faço antes da participação? Claro que isso por um critério bem específico, até vale abrir um disclaimer aqui. Se por um acaso você pretende arrematar casa de rua, a minha sugestão é sim que você descubra se tem um ocupante antes. Por quê? Porque aquele ocupante pode ser uma pessoa totalmente aleatória. Porque ela pode ser um invasor, por exemplo. E aí isso é um problema sério. Então, nesse caso, única exceção, casas de rua, você vai ter que fazer esse processo. E aí você não consegue fazer com tanta escala, mas tá tudo bem. Agora, no caso, por exemplo, que a gente faz, que é basicamente a arrematação de apartamentos, eu simplesmente, na pré-análise, ou seja, antes de participar do leilão, eu vou dar uma verificada na documentação do antigo proprietário. Então, eu vou pegar o CPF dele lá na matrícula, vou pesquisar no Jus Brasil para ver se ele tem algum processo, verifico ali algumas fontes de dados do ponto de vista de segurança, se é uma pessoa criminosa ou não. E a partir daí, sim, eu opto em seguir em frente ou não. Quando que você pode não seguir em frente, Edwards? Cara, quando eu vejo que o cara, por exemplo, é um criminoso ou está respondendo processos violentos. Eu não entraria nesse processo, nessa arrematação. Ele pode nem estar lá, mas eu não corro esse risco. Agora, tirando todo o caso, beleza, arrematamos. E aí, geralmente, assim que a gente paga o boleto do lance, a gente já começa a ir atrás para descobrir quem é o ocupante ou se existe algum ocupante. Porque nesse momento, em alguns casos, vão ter administradoras que não vão permitir que eu entre no imóvel sem estar com o imóvel na matrícula no meu nome. Mas tem administradoras que permitem antes. Então, pode ser que eu tenha dado a sorte de conseguir um imóvel como esse. E aí, nesses casos, gente, cara, é o melhor dos mundos. Por quê? Você acabou de pagar o boleto, você já entra no imóvel, já resolve o que tem que resolver, já coloca a venda ou a aluguel. Eu já tive casos de alugar um imóvel antes mesmo do imóvel estar com documentação no nosso nome. Então, no dia seguinte, o imóvel já está vazio. No dia seguinte, eu já entrei, descobri que precisava fazer uma reforma. Fiz uma reforma, porque tinha que colocar o piso, estava no contrapiso do imóvel. Deu 3 dias depois, já chamamos o corretor para ir lá ver o imóvel. Deu uma semana depois disso, o corretor alugou o imóvel.
Não tinha nada no nosso nome. Tanto é que deu até uma certa dificuldade na hora de liberar o acesso para o inquilino. Mas então, no momento que você pagou o boleto, você já pode ir lá tentar. E aí, como é que você vai fazer isso? Primeira coisa é através da administradora. Agora que você já tem algum documento, que é a proposta assinada pela Caixa lá, falando que o imóvel é seu, você já tem comprovante de pagamento, você já está em processo de documentação, você já consegue falar lá, tudo bem, olha só, eu sou o dono do imóvel, coisa e tal. Pelo menos você consegue contato do síndico para descobrir se tem ou não. E aí as pessoas vão falar, olha, ali mora uma pessoa, não conheço, não sei quem é. Às vezes, em alguns casos, os síndicos, a administração, antes de ter registrado efetivamente, eles não querem se comprometer, então eles não vão te passar nome e tal. Você fala, ó, tem gente lá, ou não tem. E aí, a partir daí, a gente já consegue, sim, efetivamente, entrar em contato com esse inquilino, com esse ocupante do imóvel. E como que você descobre se, por um acaso, ninguém quer te passar essa informação? Porque, às vezes, isso é possível. E você mora distante. Cara, um dos jeitos que, por incrível que pareça, eu descobri ser os mais rápidos e mais sensatos é você ou pedir um iFood ou você pedir um Uber para a região e o imóvel que está lá. Eu percebi que antes eu usava muito aqueles motoboys, sabe? Eu ligava para uma empresa de motoboy e falava com alguém e resolvia. Isso resolvia o problema, mas usualmente cobrava-se mais caro. Agora, o que eu faço? Eu costumo mandar um pedido para o endereço. E aí, quando o pedido vai lá para ser entregue, chama, ninguém atende ou a pessoa não recebe, o cara responde, o cara manda mensagem no aplicativo. E eu falo, irmão, o pedido é seu e eu te dou mais uma caixinha de tantos reais se você fizer isso. Uber é a mesma coisa, Uber é até mais fácil. Se você descobrir o nome da pessoa que mora lá, eu te dou uma caixinha de 50 reais além da corrida. Fechado? Geralmente, a pessoa topa. E aí é uma forma muito prática, porque o cara vai realmente tentar, ele vai apertar a campainha, ele vai tentar chamar a pessoa, vai tentar descobrir o nome. Já tive casos em que o Uber conseguiu o próprio telefone da pessoa. Ele meio que avisou a pessoa, tem uma pessoa tentando descobrir, porque ele comprou um imóvel. Eu explico, né? Comprei um imóvel assim, assado. Eu não tenho certeza se ele está ocupado, mas eu não consigo ir, porque eu moro longe, enfim, pá. Ele explicou isso para a pessoa, passou o meu contato para a pessoa, e a pessoa passou o contato dela para o Uber. Depois eu entrei em contato com essa pessoa que morava dentro do imóvel e eu descobri que era uma inquilina. Ou seja, ela pagava aluguel para o antigo proprietário. E aí foi muito mais fácil fazer negociação, enfim. Então, o processo que você tem que seguir é sempre estruturar qual que é a forma que você quer atuar. É por isso que eu falo muito, cara, e se você já segue bastante assistindo os meus vídeos, e se você segue isso com bastante frequência, você já deve ter ouvido eu falar e eu vou incentivar que você faça isso mais uma vez. Tudo tem um processo. E o processo que você deve seguir é sempre aquele em que faça sentido estrategicamente para você. Inclusive, o processo já desenhado para alguém que quer desenvolver essas habilidades de leilão, tem aqui na descrição o link Leilão Caixa do Zero Arrematação em 60 dias, que você aprende tudo sobre isso. O link está na descrição. Mas todo o processo, ele precisa ser desenhado, pensado em que, cara, qual que é o mínimo de decisão que eu preciso tomar? Qual é a quantidade de coisas que eu preciso fazer para que seja o mais eficiente e o mais rápido possível? Você precisa entender que, por exemplo, a gente tem um objetivo muito audacioso de alcançar R$1 bilhão através de imóveis de leilão. De patrimônio, né? Através de imóveis. Se a gente for pegar, que é mais ou menos o nosso ticket médio de imóveis, que tem valor de mercado de 200 mil, eu estou falando em que eu preciso ter aproximadamente 5 mil imóveis. Atualmente estamos na marca de 77. E por que eu estou te dizendo isso? Cara, porque é muito imóvel. Eu reconheço que temos muito mais imóveis do que a maioria das pessoas, mas
ainda assim estamos muito longe da nossa meta. Então, basicamente, como que eu preciso fazer para pegar mais de 4.900 imóveis? Eu preciso ter processos muito rápido. Eu preciso, enquanto já estou comprando um aqui, já tem alguém desocupando o outro lá e assim sucessivamente. Então, os processos eles precisam ser encadeados de acordo com a estratégia. Pois, mas eu não quero trabalhar dessa forma, não quero tanto imóvel assim. Tudo bem. Você cria um procedimento que faça sentido para a sua realidade. Mas não tente gourmetizar demais todo o processo de leilão. Porque quando você tenta gourmetizar demais, você esquece que leilão é um trabalho, que leilão é um tipo de empreendimento. E empreendimento, como quase tudo, precisa de processos e precisa ter uma coisa repetitiva e rápida, porque você precisa acertar o processo e em algum momento alguém precisa fazer por você. Principalmente se você quer fazer por escala. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comenta aqui embaixo se você quer saber sobre algum assunto específico, que vai ser um prazer fazer um vídeo para você. Beleza? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço. Valeu!